Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. É um privilégio poder estar aqui de volta para darmos sequência aos nossos estudos referente à escatologia bíblica ou à doutrina das últimas coisas. E desta feita, vamos estar estudando a lição de número 2, que traz por título a doutrina da morte. O textuário está registrado em Romanos, capítulo 5, verso 12, que diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A verdade prática ainda nos diz que a morte não é um fenômeno natural na vida humana. Ela é a maldição divina contra o pecado, e só Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. A leitura bíblica em classe está registrado em Salmo 39, do versículo 4 ao 7, no Salmo 90, do versículo 4 ao 6, versículo 10 e versículo 12. O versículo 4 diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. O Salmo 90. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada, cresce e floresce. À tarde, corta-se e seca. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, nós vemos aqui no texto bíblico que a nossa vida, ela é como um conto ligeiro. E o salmista traz à luz, trazendo o exemplo da erva, que nasce de madrugada e no dia seguinte ela é cortada e a tarde está seca e o vento espalha e já não se sabe mais o lugar onde ele estava plantado. Ele também traz à lume aqui a nossa vida terrena. Ele diz que a duração de uma vida é de 70 anos, e se pela robustez do cidadão, da cidadã, ela consegue chegar aos 80, o máximo disso é enfado e canseira. Portanto, a morte, ela é algo indesejável, porque não era para haver a morte, porque no princípio Deus criou o homem para viver eternamente, mas por conta do pecado, a consequência do pecado é a morte. Nós vamos estar vendo na lição de hoje, no decorrer do estudo. Então, todos já nascem com a data de validade, né? Muitos conseguem viver aí 70, 80, até 100 anos. Outros acabam de nascer e já falecem. Outros vivem até 17, 18, 20 anos, e assim sucessivamente. A introdução diz: a morte é um assunto que evitamos falar e comentar. Entretanto, o viver humano encontra em sua jornada a ameaça da morte. Nesta lição, estudaremos a questão da morte sobre a perspectiva da Bíblia, pois nela a realidade da morte e o seu impacto na vida humana são tratados com clareza e fé. Aí nós temos o primeiro ponto, que vem falar sobre o dilema existencial humano. Toda criatura humana enfrenta esse dilema. Não foi sua escolha vir ao mundo, né? Mas não consegue fugir à realidade do fim de sua existência. O dilema existencial resulta da realidade da morte que tem que ser enfrentada. Em Eclesiastes, o pregador diz: todos vão para um lugar,
todos são pó, e todos ao pó voltarão. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20 e 21. São palavras da Bíblia, e não de nenhum materialista contemporâneo. Quanto à realidade da vida e da morte, o homem é, dentro da criação, o único que sabe que vai morrer. Analisemos alguns sistemas filosóficos aos quais discutem esse assunto. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós vemos que todo ser humano enfrenta esse dilema. Na verdade, ninguém pediu para nascer. Mas a partir do momento que você nasce, você já tem consigo e carrega com você essa realidade da morte. E como eu falei a princípio, você tanto pode morrer novo, como pode morrer, né, em uma idade bem avançada, aí na casa dos 100, 102 anos. Tudo depende do que foi escrito lá. Porque Deus tem todas as coisas escritas no seu livro. E, em segundo lugar, eu diria que também a existência depende da maneira como você vive a vida aqui nesse plano. Se você é uma pessoa que cuida bem da sua casa, como diz Paulo, né, desse tabernáculo, você tem chance de viver um pouco mais com saúde. Porque não adianta nada você viver 70, 80 anos entrevado em cima de uma cama ou travado numa cadeira de roda. Além de trazer sofrimento para a sua vida, você traz sofrimento para aqueles que vão cuidar de você. Por outro lado, você fica limitado a tudo. Então, o importante é viver, mas viver bem. Não importa que seja 60, 70, 80 ou 100 anos, mas que você consiga viver bem, tendo saúde para poder se locomover. É claro que todas as forças com a idade dessa vão automaticamente paralisando, você vai voltando a ser como se fosse uma criança novamente. Você vai depender de cuidado. Mas o fato de você estar conseguindo se locomover já é uma grande vantagem. Tá certo? E tudo isso depende da maneira de como você vive. Tendo uma qualidade de vida, uma boa alimentação. Agora, a pessoa que coloca e transforma o seu corpo num depósito de lixo, num latão de lixo, não tendo nenhum cuidado com aquilo que Deus lhe outorgou, é claro que ele vai ter muito mais problema no final da sua vida, na sua velhice. Então, ele é um dilema, mas o fato, como diz o pregador aqui, né, o Eclesiastes, que todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó voltarão. Agora veremos aqui também alguns pontos de vista filosóficos, os quais discutem esse assunto. Em primeiro lugar, nós temos aqui o existencialismo. Seu interesse é essencialmente com as questões inevitáveis da vida e morte. Preocupa-se com a vida, mas reconhece a presença da morte constante na existência humana. Os seus filósofos veem a morte como o fim de uma viagem ou como um perpétuo acompanhante do ser humano desde o berço até a sepultura. Para eles, a morte é um elemento natural da vida. Então, esse personagem invisível, que no caso é a morte, ele acompanha o ser humano desde o berço, desde o dia do seu nascimento até a sepultura. Ele está ali do lado segundo o pensamento dessa filosofia. Essas ideias são refutadas pela Bíblia Sagrada. A morte nada tem de natural. É algo inatural, impróprio e hostil à natureza humana. Deus não criou o ser humano para a morte, mas ela foi manifestada como juízo divino contra o pecado. Romanos capítulo 1, verso 32. Foi introduzida no mundo como castigo positivo de Deus contra o pecado. Gênesis capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso 19, Romanos capítulo 5, verso 12 e 7, Romanos capítulo 6, versículo 23, e 1 Coríntios capítulo 15, 21, e Tiago capítulo 1, verso 15. Então nós vemos que a morte, desde o princípio, ela é uma consequência do pecado. Quando a gente olha aqui para Gênesis, né, no capítulo de número 2, nós vamos ver o Senhor orientando ali o primeiro casal. Deus planta o jardim do Éden e coloca ali no Éden todo tipo de árvores frutíferas para que o homem se alimentasse. O homem viveria ali, Adão e Eva viveriam no jardim do Éden, sem suar a camisa para conseguir o mantimento, o alimento que precisava. Todas as coisas estavam a seu favor. No entanto, no mesmo jardim, Deus coloca ali
uma árvore chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal, que produzia ali o seu fruto, e que esse fruto, ele era venenoso para o ser humano. E o Senhor disse, de todas as árvores e de todos os frutos que existem no Éden, você pode comer, mas daquele fruto ali, do fruto daquela árvore, chamado de o fruto do conhecimento do bem e do mal, desse você não coma, porque no dia em que você comer desse fruto, certamente você morrerá. Então Deus deu uma ordem ali. Competia Adão e Eva agora obedecer a sua palavra. Se eles tivessem obedecido a sua palavra, o planeta hoje seria um grande paraíso. Porque a ordem de Deus, assim como foi uma ordem para os animais, para o homem não foi diferente. Crescer e multiplicar e encher a terra. Nós seríamos uma outra raça humana. Não conheceríamos a morte nem dores. Viveríamos num verdadeiro paraíso. Mas, infelizmente, como registra o Apocalipse, o diabo desceu a voz e tem grande ira. Então, ele se aproveitou da deixa, porque nessa época ele já estava aqui embaixo, já tinha sido expulso do céu. E quando ele viu a deixa e a fragilidade da mulher, a fragilidade no sentido de inocência, né? Ele se aproveitou da mulher e convenceu a mulher a comer aquele fruto, dizendo que aquilo que Deus tinha falado não era bem verdade. Tinha verdade, mas não era tudo verdade. Por que ele não procurou Adão? Porque ele sabia que Adão não ia cair na lábia dele. Adão tinha a convicção daquilo que Deus falava com ele. E Eva, olhando para o fruto e vendo que aquele fruto era agradável aos olhos, resolveu pegar o fruto e comer. E comeu. Agora, o pior de tudo é que se ela tivesse comido e tivesse jogado o resto fora, somente ela pagaria o preço. Mas ela levou para o seu marido, levou para Adão e convenceu Adão a comer do fruto. E no momento em que Adão comeu do fruto, ambos os olhos foram abertos. E a primeira coisa que eles perceberam é que estavam nus e correram para pegar folha de figueira para cobrir a sua nudez. Em segundo lugar, quando Deus procura eles, chama ele se esconde de Deus, porque ele sabia do tamanho da gravidade do seu ato. Ele não poderia ter cedido à tentação, mas foi convencido pela mulher. Então, por conta disso, o que Deus tinha falado a princípio se cumpriu. Ele foi expulso do Éden, passou a trabalhar e a conseguir o pão com o suor do rosto. Eva passou a ter filhos com dores, e ele teria que carpir a terra para poder plantar a semente e colher o fruto que essa terra produzisse. E, consequentemente, a morte, então, passou a reinar sobre a terra a partir de então. É por isso que todos morrem. Não é uma coisa que Deus criou porque é masoquista. Simplesmente nós estamos sofrendo as consequências do pecado dos nossos pais, de Adão e Eva. Mas, no decorrer desta aula, nós vamos ver que há uma solução. Assim como Deus determinou a morte para a desobediência de Adão e Eva e de toda a humanidade, Deus também providenciou a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Apesar de ainda continuar com esse vírus, essa bactéria mortal no nosso organismo, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus, nós obtemos da parte de Deus a vida eterna. Porque a vida, nós vamos estar vendo mais para frente, mas para que você segure o gancho, ela não se resume apenas nessa vida física que temos. Então, a nossa vida, ela está além da vida física, porque nós temos uma alma, nós temos a consciência, a alma, o psique, a vontade, a razão. Quando falamos de alma, estamos falando do centro das emoções. E, por outro lado, temos o espírito, que é o fôlego de vida que foi dado por Deus. Esse é imortal. A palavra de Deus diz que quando o homem morre, ele volta ao pó. E o espírito volta a Deus. Então, nós vamos ver aqui agora o segundo ponto, que é o pensamento dos materialistas, ou do materialismo. O materialismo não admite as coisas espirituais.
Do ponto de vista dos materialistas, tudo é matéria. Entendem que a matéria é incriada, indestrutível, substância da qual todas as coisas se compõem e a qual todas se reduzem. Afirmam ainda que a geração e a corrupção das coisas obedece a uma necessidade natural, não sobrenatural, nem ao destino, mas às leis físicas. Portanto, o sentido espiritual da morte não é aceita pelos materialistas. O cristão verdadeiro não foge à realidade da morte, mas a enfrenta com confiança no fato de que Cristo conquistou para ele a vida após a morte, a vida eterna, conforme João, capítulo 11, verso 25. Então, como eu estava falando a princípio, essa classe chamada de materialista, e hoje nós temos muitas pessoas que pensam e vivem dessa forma, para eles tudo é natural, é material, enfim. Mas o cristão verdadeiro, aquele que já aceitou o sacrifício de Jesus, ele não foge da realidade. Morrer é fato. Nós vamos morrer, seja com 40, 50, 60, 70, 80 ou 100 anos. Nós vamos morrer. Mas uma coisa é certa, Cristo já conquistou para nós a vida eterna. E o apóstolo João escreve que aqueles que creem em Jesus não morrem, mas passa da morte para a vida. Por quê? Porque nós não somos apenas a matéria. A matéria, que é esse corpo físico, automaticamente ela vai sucumbir. Ela volta para o pó, vai se tornar pó. Mas a fonte das emoções, a alma e o espírito vai continuar vivo, né? Vai continuar vivo, aguardando o dia da redenção. E no dia da redenção, o nosso espírito vai retornar e o nosso corpo vai ser devolvido. Não um corpo sujeito a dores, a doenças, mas agora um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. E iremos viver com o Senhor por toda a eternidade. Depois nós temos aqui o terceiro ponto, que é o estoicismo. Os estoicos seguem a ideia fatalista que ensina que a morte é algo natural e devemos admiti-la sem temê-la, uma vez que o homem não consegue fugir do seu destino. Isso é fato. A morte, ela não é algo natural, como já foi dito, mas nós não podemos fugir do destino. Mais cedo ou mais tarde vamos morrer. Mas é aquilo que nós já vimos a princípio. Independente de morrermos cedo ou tarde, o importante é termos garantida a vida eterna que Jesus nos deu através do sacrifício ali na cruz do Calvário. Né? Porque nesse pensamento aqui, dentro dessa filosofia, as pessoas têm na sua mente que a pessoa morreu, acabou. É por isso que hoje a gente vê muitas pessoas se suicidando, porque elas não aguentam o sofrimento. Então, elas imaginam que se elas der cabo da própria vida, todo o sofrimento vai cessar. E é um engano terrível. Nós vamos ver isso mais para frente. Porque a pessoa não morre só fisicamente. Você morre fisicamente, mas o teu espírito continua vivo. E o pior de tudo, agora separado de Deus, num lugar de sofrimento que, se aqui era 100 vezes, lá pode contar mais 900 vezes pior do que o princípio. E o pior de tudo, não tem mais retorno. Não tem como mais se arrepender, não tem como voltar atrás e começar a fazer novamente. Então, esse tempo nós temos aqui agora, de mudar tudo aquilo que estamos fazendo de errado e começar a fazer de novo, fazer da forma certa, né? Debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção do Senhor Jesus. Em quarto lugar, nós temos o platonismo. O filósofo grego Platão ensinava que a matéria é má e desprezível. Só o espírito é que importa. Porém, não é assim que a Bíblia ensina. O corpo do cristão, a despeito de ser uma casa material, temporária e provisória, é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Somos ensinados a proteger o corpo para a manifestação do Espírito de Deus. Então, esse pensamento de Platão também é um pensamento distorcido, porque o nosso corpo, a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor Jesus e aceitamos Ele como nosso suficiente Salvador, único e suficiente Salvador, o nosso corpo, ele se torna casa de Deus,
edifício de Deus e templo do Espírito Santo. E aí nós temos, como eu disse a princípio, você cuida do seu corpo, procurando se alimentar de comida saudável, de algo que possa agregar todos os nutrientes e vitaminas que o teu organismo precisa, mas, por outro lado, nós também temos os auspícios do Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda a manter essa casa. Amém? Então, nós somos ensinados a proteger o corpo para a manifestação do Espírito de Deus. O segundo tópico aqui vem falar sobre definição bíblica para a morte. O primeiro ponto fala o sentido literal e metafórico da palavra morte. A separação. No grego, a palavra morte é thanatos, que quer dizer separação. A morte separa as partes materiais e imateriais do ser humano. A matéria volta ao pó e a parte imaterial separa-se e vai ao mundo dos mortos. Na Bíblia nós temos 3 palavras: Seol, Hades e infernos. Infernos está no latim. Seol e Hades, como é o caso que aparece aqui, é onde jaz no estado intermediário entre a morte e a ressurreição. E aí temos as referências de Mateus, capítulo 10, 28, Lucas, capítulo 12, verso 4, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, e Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então, outrora, quando as pessoas morriam, elas eram transportadas para o Seol ou para o Hades, que era esse lugar intermediário dos mortos. E esse lugar, ele era separado, né, em 2 divisões. A primeira divisão ficava as pessoas que morreram distante de Deus, no sofrimento eterno, aguardando o juízo final para serem julgados. A outra parte, a outra divisão, no caso, era chamada, a Bíblia denomina como seio de Abraão. Para ali iam as pessoas que temiam a Deus, que tinham se submetido à vontade de Deus, como é o caso da parábola do rico e do Lázaro. O lugar era o mesmo, mas era dividido ali por um grande abismo. E o texto bíblico diz que quem estava de um lado não podia passar para o outro, e assim vice-versa. E nesse caso específico, nós vamos estar vendo mais para frente, quando o rico morre, ele vai para um lugar de sofrimento. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão e ali era consolado. E o rico ali, ele pede para que Lázaro pede permissão ao pai Abraão para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para que venha refrescar sua língua, porque está sendo atormentado, né, por aquele sofrimento que ele estava enfrentando ali. E nós vimos que o pai Abraão, ele diz que isso não é possível. Então nós vemos que quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou para os espíritos em prisão. E diz o texto bíblico que o Senhor depois levou com ele cativo o cativeiro, ou seja, ele transportou aquele local que era chamado de seio de Abraão para um outro lugar, que hoje é denominado como paraíso, aonde aguardam ali todos os servos de Deus que passaram para a eternidade, que perderam os seus corpos físicos aqui neste plano. Eles estão ali aguardando, né, o dia em que eles retornarão para receber os seus corpos agora glorificados. Diz aqui a parte B: saída ou partida. A morte física é como a saída de um lugar para outro. Aí nós vemos Lucas, capítulo 9, verso 31, 2 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16. Parte C, cessação. Cessa a existência da vida animal física. Mateus 2, verso 20. Então, nesse primeiro ponto aqui, é bom a gente salientar aqui também, eu costumo dizer que a morte, ela não é um assombro, como muitas pessoas têm medo da morte, se apavoram. A gente não deve se apavorar se tem Jesus Cristo na vida, né? Se você tem Cristo, você não precisa ter medo da morte, porque a morte, ela, simbolicamente, é como você entrar no elevador, não importa a altura da torre, se tem 25, 30, 50 andares. Você entrou no elevador aqui no térreo, aperta a tecla 50 e a porta se fecha e daí a pouco ela abre lá no 50, né? Abre lá no último andar. Então é assim, simples assim, bem rápido. A outro ponto aqui
A morte, ela traz a cessação da existência da vida animal. Então, a partir do momento que você morreu, seus olhos se fecharam nesse plano, aqui cessa. Por isso que existem algumas denominações que diz que quando você morre, acabou tudo. Eles também acreditam assim, que ali não há mais pensamento, que ali não há mais fábrica, que ali não há mais lembrança de nada, apagou, zerou tudo. E as coisas não é bem assim, porque eles se esquecem da alma e se esquecem do espírito. O que descansa, o que perece é o corpo físico. Na hora que você morre, o espírito e a alma saem do corpo e você continua consciente, o seu eu interior continua vivinho da Silva. E aí há dois caminhos que você vai seguir após isso. Ou você desce para o abismo, para a prisão, ou você vai para o paraíso, para aguardar o dia da redenção do Senhor. É sério, mas é fato, é verdadeiro. A morte também, ela causa um rompimento. Ela rompe as relações naturais da vida material. Não há como relacionar-se com as pessoas depois que morrem. A ideia de comunicação com pessoas que já morreram é uma fraude diabólica. Ou seja, depois que morre, independente de ter sido bom ou ruim, não adianta missa de 7 dias, missa de corpo presente, não adianta acender vela antes, durante, depois, acender vela no cemitério, não adianta encomendar a alma para que São Pedro abra a porta, porque isso é falácia, isso é uma doutrina diabólica, não existe isso, a Bíblia não dá margem para isso, morreu-se, segue a juízo, ou você vai para o paraíso ou você vai para o inferno, não tem outro meio, é dois caminhos, é um para cima e o outro para baixo. E tudo vai determinar pelo que você fez. É você quem escolhe, é você quem decide. Não adianta ninguém interceder por você. O único intercessor que é verdadeiro, fiel e que pode mudar a situação, o curso da tua vida é Jesus Cristo. Mas a decisão é sua. Então, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não adianta os parentes, por mais amor a que eles têm a você, eles nada vão poder fazer. Eles vão te acompanhar até a hora de você ser sepultado. Sepultou, cobriu a tua cara com aquela terra ou com aquela laje lá, acabou, todo mundo volta para casa, a vida continua e você fica lá. Agora, dali para frente, irmão, a coisa é diferente. É você, Deus ou o diabo. Um dos dois vem te buscar, vem te encontrar. E não adianta dizer que não vai, porque você viveu uma vida errada. Se você viver uma vida errada, achando que tudo é normal, você não vai ter do que reclamar. Você vai lamentar muito. E por toda a eternidade, porque não vai ter mais o que fazer. Não tem como voltar. Na parábola do rico, ele implorou a pai Abraão que enviasse Lázaro, que permitisse que Lázaro ressuscitasse para avisar os seus 5 irmãos, porque ele não queria que os seus irmãos fossem para aquele lugar de tormento. E qual foi a palavra de pai Abraão para ele? Lá tem os profetas, que ouça os profetas. Hoje tem os pregadores do evangelho, que ele ouça os pregadores do evangelho. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, acessível a todas as pessoas, em todas as modalidades. Então você pode fazer o seu caminho, você pode se inteirar de todas essas verdades e no final da sua vida não ter uma grande surpresa de ir para o abismo eterno, para o tormento eterno. Amém? A morte, ela também traz distinção. Ela distingue o temporal do eterno na vida humana. Toda criatura humana não pode fugir do seu destino eterno. Salvação ou perdição. Mateus capítulo 10, verso 28. O ponto 2 diz, o sentido bíblico e doutrinário da morte. A morte como o salário do pecado, conforme vimos lá em Romanos 6 e 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todo ser humano, ele vai receber o salário, que é a morte. Primeiro, pelo pecado original. E segundo, por estar debaixo dessa lei maldita, que é a morte. Então, independente de você ser um servo de Deus ou não, você vai passar por esse processo. A diferença é que o cristão, ele não vai sofrer as consequências do tormento eterno, porque ele já tem a sua vida eterna garantida através da pessoa e do sacrifício de Jesus no Calvário, né? Então, ele já não vai passar por esse processo. Diz aqui, o pecado no contexto desse versículo
é representado pela figura de um cruel feitor de escravos que dá a morte como pagamento. O salário requerido pelo pecado é merecidamente a morte. Como pagamento, a morte não aniquila o pecador. A verdade que a Bíblia nos comunica é que a morte não é a simples cessação da existência física, mas é uma consequência dolorosa pela prática do pecado, seu pagamento, a sua justa retribuição. Quando morre, o pecador está ceifando na forma de corrupção aquilo que plantou na forma de pecado, conforme registra Gálatas, capítulo 6, do verso 7 a 8, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Portanto, a morte física é o primeiro efeito externo e visível da ação do pecado, conforme Gênesis, capítulo 2, verso 17, 1 Coríntios, capítulo 15, 21, e Tiago, capítulo 1, verso 15. Então, nós vemos aqui, nesse ponto, que o pagamento pela vida pregressa, pela vida pecaminosa que a pessoa viveu, é a morte, sem nenhuma sombra de dúvida. E aí, a segunda consequência é o sofrimento eterno para aqueles que viveram afastados de Deus. Amém? Em poucas palavras. A parte B diz: a morte é sinal e fruto do pecado. O homem vive inevitavelmente dentro da esfera da morte e não pode fugir da condenação. Somente quem tem a Cristo e o aceitou está fora dessa esfera. Só em Cristo o homem consegue salvar-se do poder da morte eterna. Tiago mostra-nos uma relação entre o pecado e a morte, quando diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. O pecado, portanto, frutifica e gera morte. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa começa a sentir o desejo de fazer alguma coisa errada, ele dificilmente ele vai partir para a ação. Primeiro ele namora, ele vê, ele idealiza como vai ser, como não deve ser, ele faz ali um programa. E aí se cumpre o que está escrito aqui. Mas cada um é tentado quando atraído. Primeiro vem a atração. E é engodado quando ele se convence pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, vem o ato de ação, então dá à luz o pecado. Ele comete o pecado. E o pecado, por sua vez, sendo consumado, gera morte. É simples assim. O que aconteceu com Eva foi exatamente isso. Primeiro, ela olhou para o fruto, foi convencida pelo inimigo. O inimigo convenceu ela. E ela, observando, ela viu que o fruto era agradável aos olhos e que era bom para se comer. Quer dizer, ela não tinha nem provado, ela nem sabia. Mas o texto diz que era bom para comer. E foi lá, pegou e comeu, consumou o pecado. E após o pecado ter sido consumado, gerou a morte. É assim, tá? O ponto C diz assim: a morte foi vencida por Cristo no Calvário. A resposta única, clara, evidente e independente de quaisquer ideias filosóficas a respeito da morte é a palavra de Deus revelada e pronunciada através de Cristo Jesus no Calvário, conforme Hebreus, capítulo 1, verso 1. Cristo é a última palavra e a única solução para o problema do pecado e a crueldade da morte. Romanos 5 e 17. Então, resumindo, esse segundo ponto aqui, a morte ela é inevitável para toda criatura, mas para aqueles que têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a morte deixa de ser um assombro. A morte se transforma num veículo, num transporte que nos leva para a presença de Deus, ou seja, para o paraíso. O crente não tem medo de ir para o tormento eterno porque ele já foi liberto dos seus pecados. Quando ele aceitou Jesus como Salvador, todos os seus pecados foram perdoados, o seu nome foi escrito no livro da vida e ele agora tornou-se filho de Deus por adoção. E é por essa razão que o cristão não precisa ter medo da morte.
Mas o pecador, aquele que não aceitou Jesus, e não adianta dizer, não, mas eu acredito em Deus. Acreditar é uma coisa, e servir o Senhor é outra. Além de acreditar em Deus, você precisa aceitar Jesus como teu sacrifício. Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário por ti. É a única forma de você se livrar do pecado original e ter a oportunidade de ter uma vida eterna com Deus. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa ser salvo. Fora de Jesus não existe nenhum outro mediador ou medianeira. Você pode acreditar no que você quiser, mas salvação absoluta é só na pessoa bendita de Jesus. Amém? Vamos ao tópico de número 3. Tipos distintos de morte. A Bíblia fala de 3 tipos distintos de morte: física, espiritual e eterna. O que seria a morte física? O texto que melhor elucida esta morte é 2 Samuel, capítulo 14, verso 14, que diz: porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. O que acontece com o corpo morto quando é sepultado? Depois de alguns dias, terá se desfeito e esvaído como águas derramadas na terra. E isso que a morte física acarreta literalmente. Ou é isso que a morte física acarreta literalmente. Depois que nós sepultamos a pessoa, passado alguns dias, aquele corpo ele se decompõe, se dissolve na terra, é absorvido pela terra, ficando ali apenas o esqueleto ou a caveira. Às vezes a gente tem observado aí o pessoal que trabalha em cemitério, eles fazendo a exumação dos restos mortais das pessoas, porque geralmente quem é sepultado aí por conta da prefeitura, acho que no máximo fica 6 meses, 1 ano, eu não tenho certeza, mas tem um período de carência e aí chegando aquele tempo eles vão lá e retiram aqueles ossos e colocam naqueles sacos e é guardado lá no local, lá no ossário. E a gente percebe que, por mais bonito que aquela pessoa tenha sido em vida, o que sobrou ali foi apenas os ossos, irreconhecíveis. Então, se cumpre o que diz aqui a palavra de Deus. A pessoa se derramou, ela foi absorvida pela terra. O segundo ponto aqui é chamado de morte espiritual. Esse tipo tem 2 sentidos na perspectiva bíblica, negativo e positivo. No sentido negativo, a morte pode ser identificada pela expressão bíblica, morte no pecado. É um estado de separação da comunhão com Deus. Significa estar debaixo do pecado sob o seu domínio, melhor dizendo. Efésios capítulo 2, verso 1 e 5. O seu efeito é presente e futuro. No presente, refere-se a uma condição temporal de quem está separado da vida de Deus. Efésios capítulo 4, verso 18. No futuro, refere-se ao estado de eterna separação de Deus, o que acontecerá no juízo final, Mateus 25, 46. Nós já falamos sobre esse tema aqui, sobre esse ponto. A morte física é uma coisa, é a morte que vai separar, é o evento, melhor dizendo, que separa o corpo do espírito. A morte espiritual, ela fala que está distante de Deus, ou seja, daquelas pessoas que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, essas pessoas, elas, figurativamente, pelo que a Bíblia nos mostra, elas são homens, são pessoas que espiritualmente estão mortos, né? E aí existem 2 condições. Se essa pessoa morre fisicamente e o espírito também está morto espiritualmente, porque não foi vivificado pelo Senhor, então esse espírito ele é levado para o lugar de tormento, que foi o que aconteceu com o rico lá no Hades. Ele vai para um lugar de sofrimento, porque ele não deu crédito à pregação do Evangelho, ele não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, o corpo perece no pó, volta para o pó, e o espírito vai para um lugar de sofrimento. No sentido positivo, é a morte espiritual experimentada pelo crente em relação ao mundo. Isso é, a sua pena do pecado foi cancelada e agora vive livre do domínio do pecado. Romanos 6 e 14. Quanto ao futuro, o cristão autêntico terá a vida eterna, ou seja,
a redenção do corpo do pecado, conforme registra Apocalipse, capítulo 21, e verso 27, e Apocalipse 22, verso 15. Nesse ponto aqui, diz assim, no sentido positivo, é a morte espiritual experimentada pelo crente em relação ao mundo. Então, veja bem, para você entender, o que não é crente, o não cristão, aquele que não professa o Senhor Jesus como Salvador, o seu espírito está morto para Deus. E após a sua morte, o espírito segue para o tormento eterno. Já o cristão, o seu espírito está morto para as coisas do mundo, porque ele agora vive para Deus. E quando ele morre, o espírito segue para Deus, para o paraíso. E um dia ele vai pegar o seu corpo de volta num estágio glorificado, sem dores, sem sofrimento, sem angústia, para viver uma vida eterna com Deus. Do contrário do ímpio, ele vai receber o seu corpo da forma como morreu. Se era aleijado, vai estar aleijado. Se morreu de tiro, vai sair sangrando. Se morrer atropelado, vai sair todo machucado, sentindo dores, porque a dor vai ser eterna, distância de Deus. Não vai ter remédio, não vai ter cura para ele. Então, isso é sério. Então, é por isso que o Senhor Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso é muito sério. Não estou aqui amedrontando e nem fazendo aqui uma apologia que não tenha cabimento, que não tenha respaldo. Nós estamos falando Bíblia, é o que acontece e é o que vai acontecer e está acontecendo com todos aqueles que estão morrendo sem salvação. Então, a palavra de Deus diz que o avisado, quando vê o mal, se esconde, o tolo deixa quebrar a cara. Mas eu acredito que você, meu irmão, minha irmã, não é tolo. E você está sendo avisado desse mal que está se abatendo sobre a humanidade a todos os dias, a cada minuto, a cada segundo. Amém? O terceiro ponto fala morte eterna. A morte eterna é chamada a segunda morte, porque a primeira é física. Apocalipse 2:11. Identificada como punição do pecado. Romanos 6:23. Também denominada castigo eterno, é a eterna separação da presença de Deus, a impossibilidade de arrependimento e perdão, Mateus 25:46. Os ímpios, depois de julgado, receberão a punição da rejeição que fizeram a graça de Deus e serão lançados no Geena, lago de fogo, conforme registra Apocalipse, capítulo 20, verso 14, verso 15, Mateus capítulo 5, 22, 29 e 30, capítulo 23, versículo 14, 15 e 33. Restringe-se apenas aos ímpios. Atos capítulo 24, verso 15. Esse tipo de morte tem sido alvo de falsas teorias que rejeitam o ensino real da Bíblia. Então, para comprovar e reafirmar tudo o que falamos, está dizendo aqui que a morte eterna é a segunda morte, porque a primeira morte é a física, que é identificada como punição do pecado, também denominada castigo eterno, e a eterna separação de Deus. É a impossibilidade de arrependimento e perdão, ou seja, a partir do momento que você morreu no pecado, sem reconhecer o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, você segue para juízo. Não tem mais a oportunidade de voltar aqui para fazer diferente, para mudar o curso da sua vida. Não tem como você incorporar em alguém para pedir ajuda. Não tem como fazer missa de alma, de corpo ausente, missa de 7º dia, de um ano, não existe nada disso. Você está separado definitivamente e por toda a eternidade agora, findou, não tem como voltar, não existe negócio de encarnação, reencarnação, não tem purgatório para que você vá lá amenizar a sua situação e, quem sabe, voltar aqui. Não tem isso, não existe. Depois da morte, segue a juízo. É o que está escrito na palavra de Deus. A morte é a prova máxima da fé cristã que produz nos crentes uma consequência de vitória. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 13. Os sofrimentos e aflições dessa vida são temporais e aperfeiçoam nossa esperança para enfrentar a morte física, que se constitui num trampolim para a vida eterna. Ela se torna a porta que se abre para o céu de glória. Quando o cristão morre,
ele descansa, dorme. 2 Tessalonicenses 1:7. Ao invés de derrota, a morte significa vitória, significa ganho. Filipenses capítulo 1, verso 21. A Bíblia consola o cristão acerca dos mortos que em Cristo, quando declara que a morte do crente é agradável aos olhos do Senhor. Salmo 116, verso 15. Diz também que morrer em Cristo é estar presente com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 8. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa refletir sobre tudo aquilo que você ouviu, que você pesquise, que você veja as referências bíblicas que passamos para você chegar a uma conclusão, para que você não venha ser deixado para trás na volta do Senhor Jesus. E que se você passar pela morte antes da volta de Cristo, você já tenha o seu passaporte já carimbado para o paraíso eterno, para estar ao lado do Senhor Jesus. Porque só existe dois caminhos. Ou você sobe, ou você desce. Oxalá que você esteja trilhando o caminho certo e que você esteja subindo para gozar uma vida com Deus. Que Deus abençoe.